Você que acompanha nosso blog há algum tempo sabe que aqui a gente adora conversar sobre temas que são contra-hegemônicos, temas que representam correntes minoritárias de opinião e também da ciência. Nós temos aqui enfatizado muito o trabalho da chamada equipe de céticos, que são cientistas que contestam a hipótese do aquecimento global antrópico, por exemplo. Esses cientistas, o expoente entre eles é o professor Luiz Carlos Molion, dizem que o aquecimento global que o planeta viveu nos últimos anos não se deve às emissões de carbono que são provocadas pelo processo de industrialização e sim à atividade solar. Eles reclamam que tem muitas dificuldades porque o pensamento hegemônico é pró-aquecimento. Mas há outros braços da ciência em que não estar ao lado do pensamento dominante pode representar uma punição severa, censura pública e muitas vezes o descaso e o descrédito dos próprios colegas. Hoje nós vamos conhecer a hipótese do macaco aquático. Essa é uma hipótese no campo da paleontologia que tenta explicar algumas das características que os seres humanos têm hoje, que teriam evoluído, segundo essa proposta, a partir do contato entre os primeiros hominídeos e as faixas de litoral. Nós teríamos adquirido algumas das nossas características, por exemplo, o corpo sem pelos, a partir do nosso contato com a água. Essa hipótese não é uma hipótese aceita pelos paleontólogos convencionais, mas ela já tem quase 100 anos de idade e hoje um dos principais defensores dessa hipótese é Renato Bender, a pessoa com quem eu vou conversar agora, um pesquisador brasileiro que vive em Berna, na Suíça, e completa agora, daqui a mais alguns meses, o seu doutorado na Universidade de Witwatersrand, na África do Sul, em Joanesburgo. É ele quem vai nos explicar por que é defensável a ideia de que um ancestral dos seres humanos deriva de alguma espécie de grande símio que teve uma vida próxima da água e que interagia com ela. O lance da teoria aquática é que foi proposta por um alemão, um patologista, em 1923. E esse patologista ele tentou explicar várias características humanas através de uma fase que o ser humano passou perto do litoral, explorando alimentos marinhos que você encontra em água rasa. E essa teoria foi também publicada mais tarde por um outro cientista que se chama Alistair Hardy. E esse cientista ele propôs basicamente a mesma ideia, mas ele nunca escreveu um livro sobre esse assunto. Ele escreveu alguns artigos sobre esse assunto e mais tarde a jornalista Elaine Morgan pegou essa teoria e desenvolveu a teoria, publicando vários livros sobre esse assunto. E ela faleceu há algumas semanas atrás, Elaine Morgan, por coincidência. Agora, por que essa teoria, professor, não é aceita como científica pela média dos cientistas, dos pesquisadores da paleontologia? Olha, existem vários aspectos para serem considerados. Primeiro, o mais importante é que a teoria aquática ela foi proposta numa época em que a teoria da savana, que é a teoria clássica que a maior parte dos cientistas defendiam alguns anos atrás, essa teoria da savana era muito forte e ninguém estava realmente querendo questionar essa teoria. E a teoria aquática parecia ser algo como uma coisa totalmente diferente. Então, esse foi um aspecto, talvez o mais importante. Um outro aspecto importante é que a teoria aquática ela não foi defendida por especialistas da área, ela foi defendida primeiro por esse alemão, que era um médico, depois por um biólogo marinho e mais tarde por uma jornalista. Quer dizer, o começo dessa teoria não foi muito bom para a teoria, na verdade. E uma outra coisa também que tem que se argumentar é que a teoria aquática ela tem vários aspectos que são muito ingênuos também. A teoria, no total, ela dá a impressão de ser uma teoria com vários argumentos errôneos, mas ela tem aspectos importantes e positivos também. E a maior parte dos cientistas eles não são realmente capazes de discernir uma teoria de uma forma mais assim específica, vendo os argumentos de uma forma mais específica. Eles sempre pegam a teoria e rejeitam ela totalmente, em vez de discutir os pontos independentes, né? Agora, professor, eu gostaria que o senhor nos explicasse
quais são os traços evolutivos que dariam fundamento a essa hipótese? Por exemplo, fala-se muito sobre a ausência de pelos nos seres humanos e a própria habilidade de sobreviver no meio aquático, além quer dizer, o meio aquático profundo, né? Mas eu me lembro que aqui no Brasil nós tivemos em 1998 um episódio que, inclusive, no meu campo da comunicação foi muito importante. Era a história de uma macaca, de um orangotango do Zoológico de Brasília, que pulava no fosso de água que cercava a ilha onde ela vivia para ir ter relações sexuais com outro orangotango numa ilha ao lado. Ela podia atravessar aquele fosso sem nenhuma dificuldade, quer dizer, ela não morria. E ela fazia isso absolutamente todo dia. Depois nós vimos aí vídeos como esses que hoje se encontram no YouTube, um chimpanzé nadando numa piscina, aliás, bastante habilmente. Isso demonstra o quê? Que esses macacos têm a capacidade, sim, de se desenvolver em meio aquático, é isso? Porque eu fiz uma pesquisa muito profunda sobre esse assunto, realmente, como que os símios grandes, como que eles se comportam ao meio aquático. E a maior parte dos símios grandes, eles evitam a água. E normalmente, se eles caem em água profunda, eles se afogam. Eles se comportam mais ou menos como um ser humano que não sabe nadar, entende? O ser humano que cai na água profunda, ele vai ter problemas também de sair da água. Então, os nossos parentes mais próximos, eles também têm muita dificuldade. Agora, essas histórias do chimpanzé que aprendeu a nadar, que se chama Cooper, que eu escrevi um artigo sobre ele, e o outro orangotão, que se chama Surya, eles aprenderam a nadar porque eles vivem em cativeiro com contato com o ser humano. E como esses macacos tiveram a oportunidade de entrar dentro da água, eles começaram a mergulhar. Esse foi o ponto de partida. E a partir disso aí, eles começaram também a nadar curtas distâncias. E esse artigo que nós publicamos sobre esse assunto demonstra que os nossos parentes próximos, eles têm a habilidade de aprender a nadar também. Isso é uma coisa inédita, não se sabia disso antigamente. Agora, esse comportamento é um comportamento totalmente excepcional. É uma coisa que acontece muito raramente. Eu conheço outras histórias de símios grandes que aprenderam a nadar, mas eu não tenho documentação de vídeo para mostrar isso aí. Eu só tenho desses dois macacos. Agora, esse lance dos macacos que aprenderam a nadar não pode ser visto como um argumento para a teoria aquática e nem um argumento contra a teoria aquática. É mais ou menos independente desse assunto, porque simplesmente mostra que esses animais têm a capacidade de aprender a nadar. Bom? Ok. Na base da propositura da teoria aquática, o que teria levado os grandes símios a descer das árvores ou a sair da savana e procurar as áreas litorâneas e sobreviver dali, coletando e caçando dentro da água, professor? Ou melhor, Renato, como você gosta. Tudo bem. O primeiro autor dessa teoria, Max Westenhofer, esse alemão, ele não deu uma razão por que esse ancestral do ser humano começou a habitar o ambiente semiaquático. Agora, o biólogo Alistair Hardy, ele pensou que era a busca de alimentos que você encontra perto da água ou dentro da água. Então, são aqueles mariscos que você encontra na beira da água e outros, por exemplo, de outros animais. E esse é um aspecto importante da teoria, porque mariscos são muito fáceis de se colher. Se você comparar com as teorias mais antigas, que diziam que o ser humano ele se adaptou à savana, caçando animais na savana, antílopes e tal, isso é uma coisa muito mais complicada para se fazer, né? Agora, o marisco é uma coisa que qualquer criança pode fazer, pode coletar. É um alimento de muita proteína e também do ponto de vista medicinal é um alimento muito importante para o ser humano também. Tem muita gente trabalhando sobre esse assunto hoje em dia. Agora, os outros argumentos da teoria aquática é a nossa, digamos assim, a nossa necessidade de estar perto da água, de viver perto da água, de usar a água para se refrescar, para brincar, por exemplo, para se refrescar, assim, como função termodinâmica. Isso é uma coisa muito importante para o ser humano. Agora, isso não pode ser
simplesmente interpretado como um argumento para a teoria aquática. Pode ser que esse comportamento se desenvolveu não na evolução do ser humano, mas é simplesmente um produto, digamos assim, um produto da nossa habilidade de descobrir e de, digamos assim, interacionar com o meio ambiente. Porque a água, ela reflete a luz, reflete a nossa imagem, e muitos macacos, eles se interessam por água também. Por exemplo, o chimpanzé, normalmente ele evita entrar dentro da água profunda, mas eu tenho muitas histórias de chimpanzés que brincavam horas e horas a fio com água rasa, assim, num tanque, fazendo borbulhas, fazendo bolinha de sabão. Agora, a água é um elemento muito interessante para um animal inteligente. E pode ser que todo esse comportamento aquático que o ser humano mostra hoje não tem uma raiz evolutiva. Mas pode ser que tenha raiz evolutiva. Esse é o ponto que tem que ser discutido ainda. Ou seja, o senhor defende que haja espaço para que se estude também, para que se cheque, se possa checar com método científico essa hipótese de que a evolução também teve a contribuição desse fator, da proximidade com a água, né? Olha, não sabemos hoje em dia se o ser humano desenvolveu essa afinidade com a água através da evolução perto de um ambiente aquático ou semi-aquático. A gente não pode responder essa pergunta hoje em dia porque faltam muitos dados sobre esse assunto. Entende? Certo. Professor... Agora, no meu ponto de vista, é importante começar a discutir sobre esse assunto, porque a maior parte dos antropólogos, eles não discutem o elemento de água na nossa evolução. E isso, no meu ponto de vista, é um erro muito grave. Entende? Existe uma diferença entre defender a teoria do macaco aquático de uma forma dogmática, mas existe um erro também de atacar a teoria aquática de uma forma dogmática também. Entende? Entendi. Antes de entrar nessa questão sobre dogma, ciência e isso que aproxima muitas vezes a ciência da religião, eu quero perguntar mais uma coisa para o senhor. Nós temos aqui no Brasil, aliás, no mundo inteiro existem sambaquis muito antigos, 10, 12, 15 mil anos. Aqui próximo a São Paulo mesmo, nós temos sambaquis datados aí que tem pelo menos 6 mil anos de idade. E sambaquis são construções humanas, né? São depósitos de pequenas conchas de carbonato de cálcio que sobrevivem ao passar do tempo. Esses sambaquis, de alguma forma, são importantes para o estudo dessa hipótese ou não? Olha, claro, o sambaquis é muito importante, porque ele mostra que o ser humano, quando ele tem a possibilidade de explorar esse meio ambiente, o litoral, ele vai fazer isso. A coleta de moluscos é uma coisa muito, muito fácil de ser feita, entende? E interessante é que em muitas culturas o molusco é um alimento que vai ser explorado somente quando falta outros recursos naturais, entende? Agora, o fato é que nós não temos sambaquis da época onde o ser humano começou a andar em duas pernas. Esse é a origem da posição ereta do ser humano é uma origem muito antiga, ocorreu talvez há 5, 6, 7 ou 8 milhões de anos atrás, e não se sabe realmente exatamente aonde aconteceu isso. Se diz África, mas a África é um continente muito grande. E o problema também é que os litorais daquela época, 5, 6, 7, 8 milhões de anos atrás, esse litoral mudou muito. Quer dizer, se você vai tentar encontrar esse sambaqui hoje, você vai provavelmente não encontrar nada, mesmo que se o ancestral humano estivesse utilizando esse recurso aí, você não vai encontrar, porque o litoral modificou completamente. A única forma de você encontrar alguma coisa seria se você encontrar cavernas onde você encontra resíduos desses sambaquis. Cavernas que estão hoje em dia não mais perto do litoral, mas que preservaram esses sambaquis. Essa é uma das formas de você encontrar esse tipo de material. Mas a chance é muito pequena de se encontrar alguma coisa. Ou seja, o estudo é um estudo baseado em outros métodos, né? Por exemplo, um método... Esse é um dos métodos. Seria muito bom. Mesmo que você encontrasse o sambaqui de 8 milhões de anos atrás, isso não seria uma comprovação que o ser humano desenvolveu muitas características relacionadas à água. Porque também um chimpanzé, ele poderia explorar também esse meio ambiente, entende?
Quer dizer, isso não... Claro que isso daria muita força à teoria aquática, mas o que o pessoal da teoria aquática também não entende é que mesmo um animal não adaptado ao ambiente aquático, ele poderia explorar esse meio ambiente também. Existe, por exemplo, mandris, como é o babuíno, fala babuíno em português, né? Babuínos. Eu acho babuínos, eu estou esquecendo o português. O babuíno, ele explora esse meio ambiente também, só que ele não faz sambaquis, mas ele também vai, eu até vi isso aí na África do Sul, colhendo mariscos e comendo. Agora eles fazem isso regularmente, mas não da mesma forma que o ser humano faz hoje, entende? Entendo. Professor, o que é o método da convergência? O método da convergência é um método que eu estou, é parte do meu trabalho que estou fazendo agora na África do Sul, e ele se baseia na ideia de que para você entender a adaptação de um certo organismo a um certo ambiente, é muito importante você conhecer outros organismos que se adaptaram a um ambiente parecido. Por exemplo, o golfinho. O golfinho é um animal aquático, é um mamífero aquático. Ele é descendente de um mamífero terrestre. Agora, ele se adaptou tanto ao meio aquático que ele tem a aparência de um peixe. E no Brasil mesmo, muita gente pensa que o golfinho é um peixe, mas ele não é um peixe, ele é um mamífero. Ele toma leite como o ser humano. Então, esse é um exemplo muito característico de convergência. Agora, se você encontrar um fóssil de um animal que tem a mesma forma de um golfinho ou a mesma forma de um tubarão, você provavelmente vai pensar que esse animal era um animal aquático, entende? E essa é uma coisa muito, digamos assim, um instrumento muito forte, muito importante para você comparar organismos, para entender como é que eles evoluíram no passado. Isso se chama convergência. Por exemplo, o tubarão e o golfinho, eles têm uma forma de peixe, mas eles não são aparentados entre os dois. Eles também não são aparentados, por exemplo, com o tuna. Não sei como é que faz em português. O tuna fish, você fala em inglês. São outros peixes que têm outros peixes que têm um corpo assim, como um torpedo, né? Esses animais, eles não são aparentados, eles são convergentes. Eles desenvolveram essas características de forma independente de outro. Então isso eu utilizo como uma forma de instrumento para comparar o ser humano com outros animais, entende? Como é que a convergência teria atuado no caso dos humanos, para diferenciar humanos ou para aproximar humanos e os outros grandes símios? Olha, por exemplo, o pessoal da teoria aquática, que tem assim um ponto de vista mais clássico da teoria aquática, eles pensam que a pele nua pode ser comparado com a pele do golfinho ou da vaca marinha, por exemplo, ou do hipopótamo, que são animais aquáticos, né? Ou semi-aquáticos. Agora, o problema é que você não pode fazer uma lista simplesmente de características, entende? De animais que tenham características semelhantes a outros, e fazer isso de uma forma assim, sem, digamos assim, critérios de como você faz essa lista, como você faz essa comparação. Por exemplo, a Elaine Morgan, ela comparou, essa foi uma jornalista que escreveu sobre a teoria aquática, né? A Elaine Morgan comparou a posição ereta do pinguim com a posição ereta do ser humano, dizendo que isso é uma adaptação aquática. Só que a posição ereta do pinguim é muito diferente da posição ereta do ser humano. O ser humano, ele tem a posição ereta porque quando ele entra na água, ele mantém a cabeça fora da água. A posição ereta não é tão importante para a natação. Você pode ver, tem muitos animais que são muito bons nadadores, como, por exemplo, o urso marinho. Ele não vai andar em 2 pernas, ele anda em 4 pernas quando ele está na terra. Quer dizer, a posição ereta não é realmente um critério, entende? Quer dizer, essa comparação tem que ser feita de forma científica e objetiva. Isso até hoje não foi feito. Professor, desculpa, Renato. Agora, vamos falar sobre as dificuldades que enfrenta um pesquisador que opta pelo caminho que não é o caminho da hegemonia. Eu gostaria de saber se é fácil defender perante a comunidade científica essa hipótese, ou se é muito complicado. Porque... Olha, fala. Não, cientistas de outras correntes têm muita dificuldade, inclusive na publicação de artigos, verba para financiamento dos seus projetos e estudos. Eu gostaria de saber se nesse caso ocorre o mesmo. Olha,
eu nem posso te dizer, porque o caminho que eu estou seguindo é um caminho totalmente diferente da maior parte dos cientistas que eu conheço. Porque eu estou trabalhando como professor de educação física desde há muito tempo. E eu estou recebendo meu dinheiro como professor de educação física. 50% do meu tempo eu trabalho com pessoal que está viciado em drogas. Eu faço terapia esportiva com esse pessoal. E os 50% restante eu faço pesquisa em casa, entende? Então eu estou realmente financiando tudo que eu estou fazendo, estou financiando eu mesmo. Todos os livros que eu compro, as viagens que eu faço, participação de congresso, eu pago do meu dinheiro, entende? Então, é um caminho difícil? Claro que é um caminho difícil, mas eu tenho pelo menos a liberdade de fazer o meu trabalho como eu quero. Não tenho ninguém dizendo o que realmente eu tenho que pensar. E, na verdade, eu penso que uma teoria que é boa, se você está fazendo um bom trabalho, você vai ter a oportunidade de publicar seu trabalho, entende? Vai ser mais difícil. Por exemplo, o trabalho que eu publiquei agora sobre o chimpanzé e o orangotango que são capazes de nadar, eu mandei esse artigo para várias revistas e elas não queriam publicar. E o último que eu mandei foi o American Journal of Physical Anthropology. Teve uma discussão muito grande, assim, né? Mas no final eles aceitaram os meus argumentos e acharam que o trabalho era bom. Quer dizer, aí você precisa de mais tempo e mais resistência, mas no final, se você tem um trabalho bom, você vai ter sucesso. Essa é a minha filosofia, pelo menos. Mas é muito mais difícil trabalhar no campo da contra-hegemonia do que no campo hegemônico, não é, Renato? Claro, com certeza, mas na verdade, mesmo que você está trabalhando com hipóteses que são mais aceitas, você sempre vai ter um argumento que é dissidente, que é mais diferente dos outros. E aí você já vai ter problema. Quer dizer, esse é o trabalho científico, é assim mesmo, entende? É uma concorrência muito grande e você tem que tentar realmente demonstrar um bom trabalho, tendo bons argumentos, tendo dados científicos, entende? E se você faz a coisa assim, olha, você compara, por exemplo, o pessoal que estava trabalhando com a teoria aquática até agora, muitas pessoas, elas realmente não investiram muito tempo em entender, por exemplo, o desenvolvimento histórico dessa teoria, os argumentos científicos, de uma perspectiva científica. Então, aí é muito difícil você publicar, se você tem esse tipo de perspectiva. Agora, se você realmente dedica o seu trabalho, mostra os seus dados, é muito difícil para os cientistas rejeitar a tua teoria. Entende? Entendo, mas também não deve ser muito fácil, porque isso a gente observa em vários outros campos do estudo acadêmico. Por exemplo, estudos mais elaborados exigem mais verbas, mais dotações, e muitas vezes os programas estão direcionados para uma determinada metodologia, para um determinado objeto, não é verdade? Isso vai ser sempre assim. Você sempre vai ter um grupo de pessoas acreditando numa certa teoria, e tem um grupo de pessoas, uma minoria, que vai tentar, entende, defender outras teorias contrárias. Então, essa é a luta que você tem na ciência. Agora, o problema, quando a gente começou a discutir, você estava falando, por exemplo, sobre teorias, por exemplo, sobre meteorologia, sobre a mudança do clima, etc. Então, existe uma disputa muito grande. Você tem um grupo de pessoas interessado, por exemplo, em dizer que a tecnologia de hoje em dia não vai fazer efeito nenhum no clima de hoje. E existem outras pessoas defendendo a opinião contrária. Quem que tem direito? Quem que tem razão? Essa é a discussão científica. Agora, você sempre tem um interesse nos dois grupos. E a maior parte do tempo você vai ter também pessoas dos dois grupos tendo uma certa tendência de ter um dogma, de criar um dogma. Entende? É como aquele vendedor de aspirador de pó. Ele vai dizer que aquele aspirador de pó é o melhor do mundo, entende? E vai te mostrar dezenas de argumentos mostrando que aquele aspirador de pó é o melhor. Agora, ele sabe muito bem que talvez tenha um outro aspirador de pó melhor, mas ele não é representante dessa firma, então ele vai tentar te vender esse aspirador de pó. Entende? Isso é uma coisa muito difundida na ciência. Eu procuro ser sincero nas minhas teorias. Eu digo quais os pontos positivos e negativos
E se você quiser comprar ainda o aspirador de pó, você compra, mas você vai saber o que está comprando. Ok. Renato, olha, eu quero agradecer muito, foi muito elucidativo aqui a nossa conversa. Eu agradeço profundamente, espero que você tenha bastante sucesso nos seus estudos aí e que faça dessa hipótese que você defende uma hipótese pelo menos passível de ser discutida cientificamente, sem dogmas, sem estrilogismos científicos, né? Fábio, eu agradeço você, tá, pela entrevista, pela oportunidade, tá bom?